Então, falando aqui do Stream Deck, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o aplicativo do Stream Deck no site da Elgato, né? Você entra lá, é muito fácil de você localizar, de você achar, você vai baixar o aplicativo e quando você abrir, ele vai abrir assim para você, tá? Aqui ele identificou o modelo que eu estou usando, que é esse modelo de 15 teclas, né? E ele tem algumas opções de atalho, que ele já vem nele, ó. Ele tem algumas opções, tá? Você pode usar ele no Streamlabs, você pode inclusive usar ele no seu próprio sistema, tá? Eu gosto muito de usar ele no meu sistema. Então, quando eu ligo o meu computador, o meu Stream Deck já aparece ali nos botões, pô, os principais programas que eu uso, os principais sites que eu uso, ele serve também para controlar o seu computador, não só o software, tá? Isso é muito interessante. Porém, hoje aqui a gente vai falar sobre ele sendo usado para controlar o vMix, tá? Então, pô, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar aqui o plugin do Stream Deck para o vMix, que é esse daqui, né? Então, uma vez eu digitando aqui vMix, ele vai me dar aqui na minha lista só o botão do vMix, né? E o que ele tem aqui, ó? Ele tem aqui esse shortcut, né? Então, enquanto eu não mapear ele aqui dentro do aplicativo dele, o vMix não vai reconhecer ele como teclado MIDI. Não adianta nada, eu posso ir lá nos atalhos e pedir para ele achar esses botões, ele não vai achar, tá? A partir de que momento você consegue achar? Você baixou aqui o plugin do vMix, você vai arrastando o shortcuts. Olha só, cada vez que eu coloco aqui no meu aplicativo, você vê que ele já aparece no meu teclado de LCD, né? Uma coisa que eu acho muito interessante do Stream Deck é justamente isso. Para mim, esse é o diferencial do Stream Deck, é que o botão são mini teclas, mini monitores LCD, em que todas as imagens que você colocar aqui, ele vai reconhecer e ele vai dar a imagem no botão, né? Então, pô, ao invés de você ter um monte de botão preto e não saber qual que é a câmera 1, qual que é a câmera 2, por aqui você consegue saber exatamente qual que é o seu botão. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, independente se eu vou usar ou não os 15 botões, é mapear os 15 botões, cada um deles com um shortcut aqui de vMix, tá? Então a gente arrasta para todos eles, a gente deixa eles ali, beleza. Estou aqui já com ele mapeado. Uma outra coisa que eu posso fazer é escrever um nome neles, né? No caso aqui eu estou com 4 inputs de vídeo aqui no meu vMix, então eu quero que esse seja o 1, esse daqui vai ser o 2, esse daqui vai ser o 3 e esse daqui vai ser o 4. Tá? Muito interessante isso daqui. Outra coisa que eu gosto de fazer é fazer um botão REC. Quando eu aperto esse botão, depois que eu mapear ele lá no vMix, ele começa a minha gravação. Isso, pô, é um recurso que eu gosto muito de poder ter aqui também na mão, no controle, o REC, né? E eu poderia criar aqui diversos outros tipos de atalho. Eu não vou ficar aqui explicando os tipos de atalho nas aulas de vMix. Eu tenho uma aula lá só de atalho, lá eu vou explicar melhor todos os tipos de atalho que a gente pode fazer no vMix. Aqui eu vou me conter aqui em trabalhar com as 4 câmeras, mais o botão REC, tá? Então, ok, uma vez aqui eu mapeando ele aqui, eu posso tirar o aplicativo. Dando uma pausa aqui rapidinho aqui nesse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo ele faz parte de um curso de transmissão ao vivo que eu tenho. Você está aqui assistindo uma aula, um pedaço de uma aula. E se você gostou aqui desse conteúdo e tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, clica no botão Saiba Mais, que a gente está disponibilizando aqui, tanto no link da descrição, quanto aqui no final do vídeo, para você conhecer esse curso completo, tá? É um curso de formação de diretores técnicos. Você vai aprender a mexer no vMix, vai aprender a mexer no OBS, vai aprender a fazer orçamento, vai aprender a fazer um fluxograma de equipamentos, você vai aprender também a montar setups de equipamento para poder tomar essas decisões certas, né, com o equipamento certo nos seus trabalhos. Então,
Continua aí assistindo o vídeo, mas quando chegar lá no final, se você tiver interesse em saber um pouco mais, entra aí na página que você vai ver todos os módulos que tem aqui nesse curso. E agora eu vou mapear esses botões aqui dentro do vMix, né? Eu venho aqui em Settings, venho em Shortcuts, e ele vai abrir aqui essa minha tela do vMix, em que indica os shortcuts, tá? Primeira coisa que eu faço aqui, eu crio eu dou um add e vou mandar ele achar o botão que eu quero. No caso aqui, eu quero colocar a câmera 1 no botão 1. Então, eu clico o meu botão 1, olha só, ele já identificou dentro desse meu teclado, Stream Deck Button, tal, esse é o número que ele identificou desse botão. Eu vou dar OK. E agora eu tenho que estipular uma função para esse botão, tá? Eu quero que a partir do momento que eu clicar nesse botão, que ele corte direto para a câmera 1. Eu não quero que ele jogue no preview. Nesse caso, quando eu trabalho com Stream Deck, eu gosto de fazer o corte direto. Eu não gosto que ele vá para o preview e aí você dê o cut. Eu gosto que você clique no botão e ele já faça o corte. Então a função aqui é o cut. Eu quero que ele faça o corte, ó. Cut. E eu preciso falar qual que é o input que eu quero que ele corte. Então, eu quero que ele vá para o câmera 1. Tá? Ok, aqui eu tenho já feito esse atalho. Porém, o Stream Deck, por ser um teclado que tem os botões que são mini telas de LCD, quando a gente clica aqui, olha só que interessante isso. Display, aqui embaixo, ao invés de deixar em Default, você vai entrar e vai clicar em Thumbnail e dá OK. Olha só que interessante, cara. A partir do momento que eu falei para ele se transformar num thumbnail, ele está me dando a imagem de preview desse meu input 1 dentro do botão. Né? E se eu mexer aqui, ó, você observa ali que ele aparece a minha mão ali no botão, ou seja, você tem em tempo real o que está acontecendo em cada câmera. Isso ajuda muito a operar e você entender o que está acontecendo em cada botão, ou seja, eu já coloquei o número 1 aqui para me ajudar a saber que esse botão corta a câmera 1, e além do número, eu tenho essa opção dele me dar a imagem, né? Então, pô, isso é muito interessante. Então, vamos lá, vamos continuar a mapear os botões. Eu fiz aqui o botão 1, mandando ele cortar para a câmera 1. Então, agora eu vou adicionar um outro, vou clicar em Find, vou clicar no botão 2, ele vai identificar que botão que é esse, eu dou OK e faço o mesmo processo. Venho aqui, Cut, mando ele cortar a minha câmera 2 e mando o display ser um thumbnail. Dou OK, olha lá, já apareceu a minha câmera 2 ali no meu botão, tá? Isso é muito legal, galera, quando a gente tem essa oportunidade de pegar o botão e fazer ele virar uma tela, cara, isso ajuda muito. E agora eu vou fazer os outros botões, eu vou vir aqui, vou dar um Add, mesmo princípio, vou pedir para ele procurar, vou clicar no botão 3, vou dar um OK, eu quero que ele corte para a minha câmera 3, então a função dele é cut e câmera 3. Aqui, no caso, em cima aqui do input, ele tem a duração. A duração seria caso eu tivesse feito um fade. Se eu tivesse mandado ele fazer uma fusão para ir para essa imagem, ele ia fazer a fusão usando 1000 milissegundos. Como eu estou fazendo o cut, isso daqui não interfere, porque o cut é real time, apertou o botão ele corta. Então, tanto faz aqui essa numeração, tá? Não se preocupe com isso se você estiver usando a função cut. Se você estiver usando a função fade, OK, com fade é aqui que você vai determinar quanto tempo que você quer que demore o fade, tá? Mas como eu estou usando o cut, isso aqui não interfere no meu processo. Então eu vou lá, mando ele fazer o thumbnail e dou OK. Já apareceu meu thumbnail ali, tá? Vou criar um quarto botão, vou apertar aqui o botão 4, vou mandar ele fazer o cut, vou mandar ele abrir a minha captura de tela, que no caso eu estou fazendo a captura de tela do próprio vMix, e quero também que ele me dê o thumbnail disso, tá? Vou dar OK. Olha lá, eu já tenho agora aqui esses meus 4 inputs aqui, que é o que eu estou de imagem,
que é o que eu estou acrescentando de imagem dentro do meu vMix para poder trabalhar, aqui nos meus botões, olha só que interessante, ele já aparece ali também. A partir de agora, eu tenho aqui os meus 4 botões no Stream Deck já mapeados, né? E eles já estão me dando um preview. Olha só, o meu input 1 aqui, o input 1 ali no Stream Deck, o input 2, e olha só que legal agora, a partir desse momento, quando eu clico na câmera 1, ele já corta para a câmera 1, eu clico no 2, ele já corta para a câmera 2, eu clico no 3, ele corta para 3, e eu clico aqui no 4, ele corta para 4, tá? Cara, esse é um recurso muito interessante, isso aqui ajuda muito. Então, só para finalizar agora aqui, eu vou criar o botão de REC, né, que eu coloquei ali, eu vou identificar ele aqui agora, vou criar um Add, vou dar um Find, vou clicar aqui no que eu selecionei como REC, que eu gosto que ele fique longe das minhas câmeras, para não correr um risco de eu apertar ele errado, né, sem querer, e vou achar aqui nas funções o REC. Tá? Então vamos lá, aqui nas opções para REC, ele vai me dar uma opção para mim começar a dar o REC. Ele vai me dar uma outra opção aqui embaixo de eu parar o REC. Então eu poderia criar um botão para começar e um botão para parar. Porém, eu gosto que o mesmo botão ele tem a função de tanto começar quanto parar. Para isso eu preciso colocar essa função aqui, ó, Start, Stop, Recking. Tá? Ele, no caso, não é um input, então ele não me dá a opção de usar o display para poder aparecer a imagem, porque não tem imagem, não é um input. Eu estou dando uma ordem de um botão, um REC. Então eu vou dar OK e vamos agora aqui entender. Quando eu apertar o botão REC, olha só que interessante, ele deu Start no meu REC. Ó, a partir do momento agora, se eu clico nele de novo, ele para o meu REC, ou seja, é um botão que ele começa e interrompe o REC. Isso é muito legal. Ó. Comecei o REC, eu estou vendo aqui no meu software que ele está gravando, quando eu aperto o botão de novo, ele para. Tá? Uma forma que também eu posso fazer para identificar melhor esse botão REC é, pego aqui o ícone dele, clico aqui, e vou procurar na livraria que tem no próprio Stream Deck aqui, tipos de botões, tá? Então, aqui também você pode baixar uma coleção de imagens, tá? De botões. Então, ó, tem umas imagens que são microfone, eu poderia ligar e desligar o áudio, tem esse atalho, né? Como eu disse, eu não vou ficar aqui criando 50 mil atalhos, mas a ideia é mostrar as possibilidades, tá? Então, eu tenho aqui em algum lugar um botão de REC, ó. Você pode vir aqui na pesquisa, olha só, ele me deu aqui o botão de REC, tá? Então eu vou pegar aqui uma imagem vermelha de uma bolinha e pronto, ó. A partir de agora, olha só que interessante, ele tem aqui já essa indicação de REC com imagem, né? Então, tanto você pode mapear o seu botão para ele ter uma imagem do input, quanto você pode, inclusive, criar uma imagem para usar dentro desse botão, tá? O Stream Deck, ele tem muitos recursos, cara, é muito legal. Gosto muito de usar o Stream Deck nas minhas lives. Ele, pô, dá para otimizar muitas coisas aqui, tá? Se você tiver um equipamento de iluminação, por exemplo, da Elgato, você consegue, pelos botões do Stream Deck, você consegue ligar e desligar uma luz, tá? Isso é muito interessante. Vou dar o exemplo do que eu uso na minha casa. Quando eu ligo o meu computador na minha casa, a primeira tela que aparece é a tela com os meus programas que eu mais uso. Então, tem ali o Photoshop, o vMix, enfim, eu mapeio aqui. E uma coisa muito interessante dele é, você pode falar para ele assim, se você estiver usando só o computador, você tem tal tipo de layout. Se você abrir o vMix, ele automaticamente abre o layout que você criou para o vMix. Se você abrir o Photoshop, ele cria um layout para Photoshop. Ou seja, na minha casa, cara, eu uso muito o Stream Deck e eu uso ele assim.
eu uso muito Photoshop, porque eu trabalho com fotografia, então todas as minhas ações que eu tenho lá no Photoshop, eu fiz elas transformarem num botão. Então, eu aperto um botão e ele faz uma separação de frequência. Eu aperto o botão, ele exporta o arquivo em baixa resolução. Eu aperto, enfim, eu mapeei em todos os programas você consegue usar o Stream Deck, tá? O Stream Deck é uma controladora que não é só para software de transmissão, ele é uma controladora para qualquer tipo de software, tá? O Word, você pode usar no Zoom, você pode, enfim, tem diversos recursos aqui que você pode usar o Stream Deck. Então, falando aqui do Stream Deck, basicamente é isso. Eu gosto muito de ter esse tipo de operação. A partir do momento que você clica, né, você vai trabalhando. Muitas vezes eu pego aqui o Stream Deck, trabalho com ele na mão, né? Ele tem aqui a base para você deixar na mesa, mas você pode usar ele na mão, como se fosse um joystick. Isso dá uma praticidade muito grande, tá, cara, para a gente fazer as nossas lives. Gosto muito desse tipo de resultado aqui. Você, pô, ganha aqui mil possibilidades, cara. Quando você entende os recursos que o Stream Deck te dá e você entende as possibilidades que você tem de mapear botões, de acionar atalhos, inclusive você pode fazer uma sequência de atalhos sendo usado no mesmo botão. Você aperta um botão, ele faz 3, 4 atalhos, tá? É muito interessante, galera. Eu gosto muito, recomendo usar o Stream Deck. Para mim, o diferencial dele é os botões serem mini LCDs, tá? E o ponto negativo é o valor. Eu acho ele caro, né? Dentro de um cenário, eu sei que não é tão acessível assim. Você pensar no equipamento de R$ 1.000 para você só controlar, ele não é tão barato. Porém, doeu na hora de comprar. Mas depois que eu comprei, cara, foi, né? Dinheiro gasto é dinheiro esquecido e ele me ajuda muito, de verdade, a executar as minhas lives.